Existem três figuras na Bíblia cujo destino não foi marcado pela morte como é comum entre as pessoas. Embora muitos considerem a morte como o desfecho inevitável da vida humana, há relatos na Bíblia que desafiam essa concepção. Nela, encontramos três relatos notáveis de indivíduos que escaparam da morte física ou a superaram por completo. Seja bem-vindo ao canal Sagrada Jornada. No vídeo de hoje, exploraremos essas fascinantes histórias. Não perca, pois ao final revelarei uma profecia que oferece esperança a todos nós, indicando a possibilidade de transcender para o reino de Deus sem passar pela experiência da morte, tal como esses três exemplos. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e esteja pronto para receber mais informações valiosas como esta. Está preparado? Então, vamos começar. Número 1. Enoque é uma exceção notável entre os líderes da fé do passado. Enquanto figuras como Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo eventualmente faleceram, Enoque foi levado por Deus sem passar pela experiência da morte física. A história de Enoque, registrada na Bíblia, narra que ele viveu em comunhão com Deus por 365 anos e então o desapareceu, pois Deus o levou consigo. Este relato é enfatizado na Epístola aos Hebreus, onde é descrito que Enoque foi removido desta vida para que não enfrentasse a morte, sendo elogiado por sua fidelidade a Deus. Embora existam outras figuras chamadas Enoque na Bíblia, é claro que o Enoque mencionado como filho de Jared é aquele que andou fielmente com Deus e foi levado ao céu sem passar pela morte física. Sua vida exemplar, marcada pela comunhão com Deus, o tornou digno de ser excepcionalmente honrado por Deus, sendo removido da terra sem experimentar a morte física, ao contrário dos seus contemporâneos. Número 2. Elias, o homem que sobe ao céu em um carro de fogo. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra é bastante espetacular. Assim que sua missão na terra foi concluída, enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho do céu. Enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi um evento silencioso e modesto, na partida de Elias, observamos completamente o oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial da maneira mais majestosa possível. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Deve ter sido uma experiência incrível para Eliseu, que teve o privilégio de presenciar a ascensão de Elias. Número 3. Jesus é uma figura única, pois embora tenha experimentado a morte física como Enoque e Elias não experimentaram, ele não foi dominado pela morte. Jesus foi crucificado de forma brutal e sepultado, mas ao 3º dia, ele ressuscitou, emergindo triunfante sobre a morte. Sua ressurreição não apenas o trouxe de volta à vida, mas representou uma vitória definitiva sobre a morte. Ao contrário daqueles que foram ressuscitados na Bíblia e eventualmente morreram novamente, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais enfrentará a morte. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã, pois simboliza a conquista eterna sobre a morte. Os relatos bíblicos, como encontrado nos Atos dos Apóstolos, destacam essa vitória, enfatizando que Deus o ressuscitou dos mortos, quebrando os laços da morte, pois era impossível que a morte o mantivesse cativo. Sua ascensão aos céus, mencionada em outro texto, ilustra sua exaltação e poder sobre a morte, quando ele foi levado às alturas diante dos olhos dos seus seguidores, coberto por uma nuvem. Assim, Jesus permanece vivo na eternidade, não porque evitou a morte, mas porque a venceu de forma suprema e final. O que sabemos sobre Jesus? No coração da Bíblia está Jesus. É por isso que sabemos muitas coisas sobre ele. Mas vamos destacar apenas o que está relacionado ao tema desse vídeo e o que precisaremos entender para compartilhar o que vem a seguir. Jesus é a encarnação de Deus. Ele é Deus na carne.
Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias ungido, o Salvador do mundo. Enquanto estava na terra, ele realizou incontáveis milagres. Ele morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás. Foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ressurgiu, venceu a morte e ascendeu ao céu. Jesus se tornará para julgar o mundo. E é precisamente esse último ponto que nos leva a uma profecia. De acordo com a Bíblia, o terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós, cristãos. Essa crença é apoiada pelo segundo retorno de Jesus. Ele retornará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos de todas as idades. Ou seja, a salvação para todos nós. Encontramos evidências disso nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses 4:15, 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Afinal, duas pessoas na Bíblia não viram a morte física, nem morreram, nem foram enterradas, e apenas um homem passou pela morte, mas a venceu completamente. Morreu e foi enterrado, mas saiu do túmulo vivo, revestido de poder e glória sem precedentes. Enoque não experimentou a morte física, ou Deus o levou diretamente da terra. Elias não morreu de morte física, ou Deus usou um carro de fogo no redemoinho para levá-lo da terra. Jesus morreu, mas ressuscitou e desceu ao céu. E a Bíblia fala de que há outro grupo de pessoas que não provaram a morte neste mundo, são os crentes em Cristo que estiverem vivos quando Jesus retornar à terra na segunda vinda. Os sinais presentes na palavra de Deus nos mostram que este processo já começou e que o momento do retorno de Jesus à terra está muito mais perto do que pensamos, onde poderemos presenciar esse momento glorioso.